Quem é pai e quis ser pai, né, sabe qual é a emoção de pegar um filho pela primeira vez. E quem é filho e filha também sabe, e tem um pai de verdade. O que eu tô chamando de pai de verdade, gente? Eu tô falando de um pai presente, né? De um pai que tá ali pra você e que, como o meu, pelo menos, tinha um amor incondicional, sabe da emoção de conviver com essa pessoa. E quando ela vai embora fisicamente, sabe também da emoção que é, em determinados momentos, sentir aquela presença por perto. É sobre essa emoção da paternidade, a emoção que ela desperta, que a gente conversa hoje com o professor especialista em emoção e comportamento humano, Jailson Pinheiro. Bom dia, Jailson, seja bem-vindo. Muito bom dia, Silvana, agradeço a você pelo convite e vamos conversar sobre emoções. Pois é, que emoção. Eu percebo que, assim, existem homens que, apesar... Eu acho que a paternidade, a maternidade, ela dá medo em todo mundo. Essa é que é a verdade. No entanto, a mulher, ela está carregando ali. Vamos falar da gestação sim. Vamos. Física, né? Não daquela que é da gestação do coração. Como a mulher está carregando o feto ali, ela não tem muito como fugir. Mas tem homens que ficam com aquele medo e sem saber o que é se tornar pai. Perfeito. Que tipo de emoção essa... Porque, assim, é um novo papel que você está assumindo, né? Não tenha dúvida, Silvana, não tenha dúvida. É uma pergunta excelente porque ela tem 3 ramificações, tá? A primeira começa com a emoção da mãe, depois do pai, e tem a emoção do feto, que vamos falar daqui a pouco, sobre essa vida intrauterina e tudo isso que o feto consegue assimilar ainda no ventre da mamãe. Então, uma das grandes descobertas, Silvana, na vida adulta que nos impacta, sabe o que é? É descobrir que os nossos pais são frágeis. Essa é uma descoberta que impacta muito na vida adulta. Porque projetamos neles, claro, a nossa força, nossa referência. São heróis, né? São heróis, né? Principalmente papai. E na vida adulta começamos a entender que eles possuem fragilidades como nós, né? Possuem seus traumas, seus equívocos, cometeram os seus erros. E diante da paternidade e a maternidade é um momento crucial na vida de uma pessoa. Porque é quando ela começa a entender que na vida ela precisa ter um posicionamento que vai além do que ela quer simplesmente, mas agora envolve outra vida. Então, para a mãe isso é brutal, como você falou, porque biologicamente ela carrega o seu filho, e para o pai, que é aquele que está, ou deveria pelo menos estar ao lado, também é algo muito impactante, muito impactante. Mas eu posso começar a conversar com você, e essa é a linha que eu venho buscando defender ao falar das emoções, que é a linha neurocientífica e biológica. Nós temos um grande equívoco, né? A ciência, a própria ciência antes, Silvana, ela acreditava que um ser humano só aprendia depois de nascer. Interessante isso, né? Então, enquanto estivesse no ventre da mamãe, era algo que era intocável, que não tinha nenhuma interferência externa. Então, depois de nascer, esse ser humano iria se desenvolver e aprender coisas. E não é assim. E não é assim. As neurociências conseguem hoje comprovar, felizmente, que o processo de aprendizagem ele inicia na vida intrauterina, ou seja, no ventre da mamãe, né? E quando eu comento isso, as pessoas pensam assim, mas como assim o feto vai aprender? Lá não tem escola, lá não tem quadro, caderno, nem livro. Pois é, aí vem a grande descoberta. Na vida intrauterina, enquanto ainda somos um feto, o nosso aprendizado, ele se dá de forma emocional. Ou seja, o feto assimila as informações através das emoções que mamãe consegue emitir para ele. Então, algo brutal começa a acontecer agora. É uma nova forma de encarar o aprendizado de um ser humano. Carregamos então, Silvana e telespectadores, o que nós carregamos como adultos está lá fundamentado ainda na nossa vida intrauterina. O tipo de emoção que minha mãe sentiu, eu carrego até hoje, você carrega até hoje, todos nós. E onde é que entra o papai, né, que é o nosso foco da conversa? O papai entra porque ele, presente ou ausente, impacta essa mulher que é mãe, e essa mulher transmite isso para o filho. Então, para você ter ideia, a própria sonoridade da voz da mãe, que o feto consegue identificar e distinguir, se o pai for presente, ele também consegue fazer isso. E se o pai for ausente? Olha que coisa interessante. Esse feto já não tem uma referência paterna, desde o ventre. A referência que ele tem é simplesmente da mãe, da mulher que ali está. O que isso vai ocasionar na vida adulta? É que aí começam os problemas. Porque na vida adulta, este feto, que já foi impactado emocionalmente,
Ele vai colocar no mundo as suas insatisfações emocionais, que nem ele tem consciência. E isso começa a fundamentar, Silvana, o que vemos no mundo hoje. As pessoas completamente desnorteadas, desequilibradas e causando mal no mundo. Agora, Jailson, você falou, né, da relação mãe e bebê, e é óbvio que a mãe, ela acaba, quando ela pode amamentar, Sim, né, que é a sim. maior parte dos casos, ela tem essa ligação com a criança também por causa da amamentação. É um momento, eu não sei quantas horas por dia, mas são muitas, ao menos no Sim, início, sim. em que você tem o seu bebê no colo, Perfeito. ele está comendo a sua carne, né, ele está bebendo do seu leite, Perfeito. e você tem ali o olho no olho, ou seja, a pele na pele, o olho no olho. Qual é a importância do pai criar situações desse tipo também? Claro que dificilmente são poucos, né? A não ser que seja uma mulher, um homem trans, Sim. que vai ter a oportunidade de amamentar seu filho, sim. mas dificilmente um homem poderá amamentar o filho, mas ele pode ter esse filho encostado no próprio Perfeito. peito. Qual a importância disso? Perfeito. Eu defendo o que eu chamo de paternidade ativa. E você falou bem na introdução, não é? Pai não como figurante, não é? Mas o pai que participa dos momentos. A natureza é muito sábia, muito sábia. Cada um só pode dar aquilo que tem. Então você trouxe algo que é brutal biologicamente. A mamãe alimenta o seu bebê através do leite materno. Papai não pode fazer isso, biologicamente. Mas ele pode, então, contribuir com o que ele tem, que é exatamente ali toda a noção de cuidado, de carinho, de proteção, de zelo que ele pode trazer para esta mãe, para este filho. E tudo isso é percebido pelo bebê, através das suas redes neurais, entende? Ou seja, o bebê, biologicamente, não vai esperar do pai o que ele não pode ofertar. Olha que interessante. A gente tem memória disso? Bacana, olha que interessante, tá? Você fala em relação aos Em bebê, quando das coisas que Aí que tá. aconteceram. Toda memória que ela tem um cunho emocional muito impactante, nós chamamos de memórias amigdalianas, né? Que são memórias que estão conectadas com a noção de sobrevivência. A maioria dessas memórias amigdalianas nós não temos consciência, mas carregamos elas em nós, para o nosso próprio bem. Então, exemplo bem real. Um bebê ou um feto que sofreu uma tentativa de aborto, tá? E sobreviveu de alguma forma. Essa informação está nele, nas suas amígdalas. Ele sofreu um atentado à vida. Jailson, como é que isso vai dar na criança e no adulto depois? Ele não terá consciência disso, mas ele vai carregar a dor que isso causa nele. E aí vem De algum tipo de rejeição. Exatamente, não tenha dúvida. De algum tipo de vulnerabilidade. rejeição. Exatamente. Vulnerabilidade, a palavra. Rejeição. Então, veja, na vida adulta, este ser humano está lidando com dores profundas que ele carrega em suas redes neurais e que ele sequer tem consciência. Então, quando olhamos para um ser humano que hoje bate, né, que hoje ofende, né, que hoje mata, esse indivíduo carrega informações brutais ali dentro. Eu costumo com meus alunos e clientes falar o seguinte: eu até hoje nunca vi um bebê nascer com arma na mão. Eu nunca vi. Se alguém já viu, vamos fazer esse registro. Mas eu nunca vi com arma, com a faca na mão, né, querendo matar alguém ali na mesa do parto. Eu nunca vi isso. O que se explica? Que ele se desenvolve com algum tipo de informações que vão levar até isso. Estou falando aqui de situações bem graves, mas vamos trazer situações doloridas, mais corriqueiras. Vamos supor, Silvana, que um adulto ele não consegue receber uma crítica. Todo mundo conhece a gente assim, né? Um colega de trabalho, um amigo, um familiar. Então você não pode fazer nenhum comentário que essa pessoa se desmonta. Ela vira uma fera. Ou então desaba. De onde é que vem isso? Tá? Isso não vem da vida adulta. Isso são informações, como você provocou, que estão ali nas redes neurais desse indivíduo, que certamente estão lá na vida intrauterina ou principalmente na infância. E aí entra papai de novo. Olha que interessante. O que é que a imagem de um pai impacta positivo ou negativamente numa criança, tá? A noção de rigidez, de inflexibilidade, de crítica, de punição. Então, um artigo que eu publiquei, tem 2 semanas, eu creio, eu falo exatamente sobre isso. Um profissional que não consegue receber uma crítica é um profissional que foi impactado pela rigidez na sua infância.
E por que é que a gente tem vivido um momento, aparentemente até de uma geração de jovens que tem baixo limite à frustração? Perfeito. Porque estamos vivendo, né, eu e você pertencemos a uma geração que partimos para viver a vida. Nós vivíamos a vida. Né? Menino desde pequeno. Oxe, caía, perdia no jogo, tal. aí ia para casa chorando. Nossa, eu tive a honra, digo assim, a honra de viver um período da minha infância na roça com meus avós, tá? Então, era subindo em árvore, comendo fruta. Se ralando, chorando, fazia meus brinquedos, né? Não tinha dinheiro para isso, fazia meus próprios brinquedos. Então, a minha geração, a tua geração, nós vivemos, partimos para a realidade. E nós somos uma espécie social. Precisamos da sociabilidade para desenvolver cognição. Olha que coisa importante. Aí você pergunta, o que está acontecendo com a geração atual? Estão perdendo a sociabilidade. Porque eles estão na ilusão de que redes e mídias sociais são caminhos sociais, e não são. Eles estão achando que ter milhares de seguidores é uma interação social, e isso é uma grande ilusão. Você sabe, Jailson, ontem eu conversei aqui com um professor do segmento de tecnologia, tentando entender o que é o metaverso. E ele falou exatamente sobre isso, que não deixe de viver a sua vida, porque as experiências são muito diferentes. Nós somos seres sociais e sociais dentro da humanidade, que o metaverso, claro, ele é maravilhoso para você negociar, são momentos em que você pode encontrar outras pessoas, mas que a gente não pode deixar o olho no olho, o toque na pele. Exatamente isso. Vou trazer, eu atendo muitos adolescentes também, terapeuticamente. Então, olha o que acontece que tem a ver com sua pergunta. Eles têm vários milhares de seguidores e faz qualquer bobagem e é curtido. Sabe? É qualquer bobagem mesmo. Né? E recebe lá suas figurinhas, que legal, tal. Mas vai para a vida real, vai num estágio e recebe de um colega uma observação, ele desaba, é o que você falou. Por que ele desaba? Porque não tem curtida nisso, né? Na vida real não tem curtida, minha gente. Na vida real tem confronto, na vida real tem crítica. E se você não se preparou antes socialmente para isso, você não vai saber lidar com isso. É exatamente o que está acontecendo com essa geração. Eu tenho milhares de amigos, mas no fundo você descobre que não tem ninguém. E se você não tem ninguém na vida real, você não interagiu. Se não interagiu, não desenvolveu cognitivo. Você vive no seu quarto. E o quarto, desculpa te dizer isso, o quarto não é o mundo é aqui fora. Pois é, você sabe que eu já tive uma experiência, quer dizer, eu tive algumas, mas poucas experiências com estagiários, que assim, meninos inteligentes, com muito talento, mas com baixíssimo. Um deles, inclusive, a gente não conseguiu continuar trabalhando junto, porque era muito baixo o limite, a frustração dele. Incrível. Quando você chegava para dizer, olha, aqui não tá bom, por causa de... Ele não conseguia lidar com aquilo. Ele sofria. E a reação dele era muito ruim sempre. Olha aí. Então, eu imagino o peso que isso vai ter na carreira desse menino, se ele não conseguir um tratamento, porque ele tem muito talento, ele é bastante inteligente, mas a frustração, gente, é no dia a dia, né? Perfeito. Assim, e é difícil lidar com a frustração, vou dizer a vocês, né? Na vida adulta a gente sabe o que é querer e não poder, querer e não ter, o que é pedir e não ter a resposta, né? Mas faz parte. Faz parte. Essa tua provocação é interessante que explica um outro dado científico, né? Que é a geração que não quer compromisso. Por quê? Compromisso exige a capacidade de frustração. Um relacionamento, não quero casar. Claro, porque o casamento exige isso. Exige habilidade social, não é? Exige essa habilidade de hoje não estar bem e a pessoa te levantar. Ou então os dois estão ruins e aí amanhã pode estar melhor. Então, a discussão desaba. Então, há um posicionamento que muitos dizem, não, porque eu não quero viver sozinho. Na verdade, desculpa, é ser bem direto. Isso eu vejo em consultório, isso é ilusão. Na verdade, o que eles não querem é assumir que não consegue socialmente lidar com frustrações, decepções, traições e prefere se manter sozinho. Então, é um discurso que, na prática, não se vai. Se você permitir, já falamos aqui de relacionamentos agora, que é uma referência muito forte com a imagem paterna, tá? O modelo de relacionamento que um adulto tende a se desenvolver e colocar em prática na vida é muito, muito ligado, conectado com o tipo de relacionamento estabelecido pelos seus pais. Você olhar para um homem
e ver a forma como ele trata a mulher, né? Trata a sua mãe, que é uma outra mulher. A criança está observando tudo isso. A noção de respeito, de cuidado, a criança está ali olhando tudo isso. A profissão, que é algo que traz uma noção de utilidade para a vida de uma pessoa, é também mais uma grande característica, Silvana, conectada à imagem paterna. Né? Vocês que estão nos escutando agora, vocês podem fazer uma aferição de que a profissão que você tem hoje, pode investigar no fundo. Talvez não seja visível você olhar agora, mas tem uma referência paterna muito grande. Sem dúvida. Quero agradecer muito aqui, gente. Nossa. Jailson Pinheiro, professor especialista em emoção e comportamento humano. Obrigada, viu, Jailson? Bom dia. Eu que agradeço e à disposição para conversarmos mais.